A gente mesmo já começa a suspeitar. A gente olha que tá voltando. Se tá voltando é porque não deu certo. A gente vai lá, vê que tem algum problema com o técnico, ou com o elenco, não se adaptou e tal. Sempre é essa história. O Gerson tem ou não tem razão, Rafael Prats? Vamos falar, ele não foi bem mesmo na Europa. Roma, Fiorentina e agora Olympique de Marseille. Ele não foi bem mesmo, já bateu e voltou 2 vezes. Enfim, foi bem, mas uma opção dele, voltar para o Flamengo, etc. William, a passagem do Gerson pelo Olympique de Marseille foi irregular. O Olympique de Marseille contratava um dos melhores meio-campistas do Brasil e certamente quando o contratou e pagando o que pagou, imaginava que o Gerson iria arrebentar ou jogar mais do que jogou. Agora, não foi um fracasso a passagem dele pela França. Isso para mim seria um exagero falar que foi um fracasso. Decepção. Ele teve dificuldade no começo, acho que ele viveu momentos decepcionantes. Qual é a palavra que define a passagem dele na Europa? Eu acho que irregular. Foi uma passagem razoável, William. Não foi um fracasso, não foi um horror, longe disso. Não, longe disso. Com o Sampaoli, no segundo turno do francês principalmente, nós mostramos aqui, ele teve boas atuações. Quando ele destaca o número de gols que ele fez, o número de passes para gols que ele deu, ele tem razão. Agora, é um pedaço pequeno de uma passagem que foi maior do que isso. Essa temporada ele não estava jogando, teve problema com o treinador, não conseguiu jogar. Quando ele chega com o Sampaoli, que o indicou, houve dificuldade no início. Não é que ele estava voando no Olympique de Marseille e o Flamengo fez um grande esforço e ele volta de Marseille. Não foi isso também. Né? Ele teve dificuldade. Os próprios jogadores do Marseille o cobraram que ele teria que participar mais do jogo. Não, em muitos momentos, né, Zé? Porque o que ele enfrentou no Olympique de Marseille, que tem um clube que é muito melhor que os outros na França, que é o Paris Saint-Germain, não foi exatamente o que ele vivia no Flamengo, que era um time muito dominante, muito tempo com a bola, favorecia a maneira de jogar do Gerson. No Olympique de Marseille não foi todo jogo assim. É uma outra história, uma outra realidade. Não pegou o Olympique, que é um clube muito tradicional, com grande torcida, dominando a liga, como ele pegou o Flamengo dominando, como dominou em 2019, por exemplo. Não foi uma passagem ruim, acho que longe disso, mas não foi brilhante também. Acho que dá para pegar os números dele e falar o seguinte, o Gerson foi muito bem no Olympique de Marseille, volta porque quis voltar. Se quisesse ficar, ficaria. A história não é bem assim, né? Olha, eu não sei, viu? Porque quando a gente vê um jogador do potencial do Gerson, da qualidade do Gerson, que ele mostrou no Flamengo e tudo, quando vai para a Europa, a expectativa é o quê? Que o cara, né, vá muito bem lá. Ou que o cara... Por exemplo, o Gerson não jogou no primeiro patamar do futebol europeu. Roma, Fiorentina e Olympique de Marseille não estão no primeiro patamar do futebol europeu hoje, né? Não estão. E aí para o cara dar certo, a gente tem que imaginar que ele vai dar certo nesses clubes e que ele vai dar um salto depois para um outro maior. Ou uma transação que o cara é espetacular, então ele vai direto para um clube grande. Caso do Vinícius Júnior, né? Caso do Rodrigo, caso agora do Endrick, enfim. Então, quando o cara vai e ele volta, a sensação, é só uma sensação, uma realidade, que alguma coisa não deu certo. Alguma coisa não deu realmente certo com o Gerson lá. E que tudo bem ele voltar para o Flamengo, arrebentar, ser ídolo aqui e tal, não tem problema nenhum. Eu acho que ele vai arrebentar no Flamengo. Eu acho que o Flamengo fez isso não tem nada a ver com o negócio do Flamengo. O Flamengo fez um grande negócio. Eu acho que o Flamengo fez um grande negócio. O Gerson, a chance muito grande de arrebentar no Flamengo. E ele vai estar à vontade, vai estar feliz, vai estar na casa. Está ótimo, está maravilhoso. É só uma análise do que ele poderia ter sido lá. E aí, decepcionou ou não? Boa tarde, William Biller. Boa tarde, Aloco Chakra Prats. Tô do seu lado agora. Boa tarde. Posso cumprimentar o Zé. Uma das vantagens de ficar aqui, tá vendo? Boa tarde a todos que estão em casa. Não, William, é o seguinte, o mundo evoluiu, né? Parabéns, Biller? Aniversário. Também? Aniversário do Bino, né? Aniversário do Bino. Depois a gente parabéns. Aniversário do O mundo, né, William, o mundo evoluiu. Antigamente, muitos dos jogadores que saíam do Brasil saíam pela famosa independência financeira, pela possibilidade de ter uma vida um pouco mais tranquila. Existem determinados clubes aqui no Brasil que pagam mais do que os clubes medianos lá. Né? Por exemplo, o Flamengo certamente tem uma folha salarial maior, eu acho que do que o Atalanta. Né? Então, assim, isso aí no passado não existia. Primeiro você tinha uma lei de 15% do passe. Então, os jogadores iam muito por conta dos 15% do valor da negociação e não pelo salário. Né? Porque as pessoas pensam, não, ficar rico. Não era isso. Ganhava até menos, ou a mesma coisa que se ganhava aqui no Brasil, mas só que ele ganhava nos 15% da negociação. Depois, com a mudança da Lei Pelé, o que acontece? É uma divisão de valores, então você tem várias formas de negociar. E a forma como se faz hoje, por exemplo, o que os clubes brasileiros estão pagando, e pelo nosso custo de vida, muitas vezes, não compensa você jogar na Europa. Vale mais a pena ficar por aqui. Você está num grande clube.
num clube que vai buscar títulos, que é o caso do Flamengo, que vai brigar por títulos o tempo todo, vai chegar em todas as competições e vai ser o favorito ou o favoritaço, o protagonista, entendeu? E você ganha um salário. Eu não gosto de falar números, mas eu vou estar dando um exemplo, eu não vou dar um nome de jogador, vou dar aproximadamente. Você ganha um salário de 1,5 milhão, 1.800.000, ou 1.500.000 reais por mês. 1 milhão. Aqui no Brasil, por que eu vou jogar fora? Qual é o clube lá fora que vai me pagar isso e vai me proporcionar a possibilidade de disputar os grandes títulos da Europa? Peraí, aí eu vou citar o Scarpa. O Scarpa fez uma postagem agora, ele trocou o Palmeiras, que está nessa fase endinheirada e fabulosa e vitoriosa, para ir para o Nottingham Forest lutar contra o rebaixamento. Ele fez uma postagem emocionante, do tipo assim, esperei 15 anos... Sim, mas aí você não deixou eu terminar de falar. Pela chance de jogar uma Premier League. Pessoal. Parabéns a ele que fez aniversário ontem, saúde. Mas aí é o... É o sonho dele. Ele falou que a questão não era financeira. O sonho dele. Parece que ele ganha menos lá do que ganhava no Palmeiras. Sim. Parece que então, o que acontece, William? Tem jogadores que optam por isso, né? Não, eu não vou sair, eu não quero ter esse desafio, porque quando você sai do Brasil e vai para a Europa, você tem que mostrar para os jogadores de lá, para a imprensa de lá, para o torcedor de lá, quem você é. Então você tem que ter um recomeço, do zero. O Gerson saiu aqui do Flamengo, cheio de títulos, cheio de coisas, chegou lá no Olympique, achou que ia ser as mil maravilhas, igual aqui no Flamengo, não foi. Ele teve cobranças públicas dos jogadores. Ele teve problemas no começo, depois foi se ajustando. Para que o Flamengo de lá é o PSG, sim, não é o Olympique. Foi se ajustando ao dia a dia, entendendo o que precisava fazer, e no primeiro ano ele jogou muito bem. Ele terminou o ano bem. No segundo ano já teve problemas, porque o treinador pensa de uma forma diferente e ele não se encaixa naquilo e faz parte do jogo. Não quero ficar aqui. Declarações, palavras do pai dele. Nós iremos procurar um lugar onde o Gerson pode ajudar a equipe, onde ele pode jogar. Seja no Flamengo, seja em outro clube da Europa, mas só que o Flamengo, ele tem uma história no Flamengo que possibilita a volta dele com um status diferente, porque ele é bom jogador. Então aqui talvez ele não precise provar o que ele teve que provar lá na Europa, claro, porque ele já tem uma história aqui. E tem o lado, que aí ia chegar o lado dos jogadores como Scarpa, né? Que tem uma outra forma de pensar, uma mentalidade, que aceita desafios, que tem sonhos, que tem que sai e pensa um pouquinho fora da caixa. Eu não estou dizendo do Gerson, mas o Scarpa, ele é fora da caixa em termos de jogadores de futebol. É um projeto de vida, inclusive. Né? Ele gosta de leite condensado. Ele é fora da caixa, mas ele é fora da caixa, mas existem pessoas como ele, outros jogadores como ele, que aceitam desafios, que querem serem provados ali pelas dificuldades da Europa, até como uma evolução em termos pessoais, né? Porque quando você vai para a Europa, você tem uma nova vida, você tem uma cultura diferente, uma língua diferente. Você lidar com pessoas de todas as partes do mundo, porque a maioria dos clubes hoje você tem vários jogadores. Então você tem gente da África, tem gente da Europa, você tem gente, por exemplo, Inglaterra, Espanha, Itália, aí você tem Camarões, Gana, tudo no mesmo ambiente. Então você tem que se adaptar com todas essas culturas diferentes. E o que é muito complicado, porque, por favor, as pessoas não me entendam mal, eu estou falando por termos de experiência e que a gente tem que tomar um cuidado com isso. A mentalidade dos africanos, ela é totalmente diferente da mentalidade do pessoal europeus, da Europa, da Itália, da Alemanha. Eu falei isso que você jogou lá, você sabe. Eu estou falando porque a experiência própria, entendeu? Então você tem que saber se ajustar a todas essas situações. Você tem o preconceito, não pela cor, às vezes, mas por você ser estrangeiro, tem tudo isso. Tem todas essas formas que você precisa de tal maneira saber lidar com isso. De avaliar, né? E de avaliar. E pela raça, pela cor também. Estou falando pela cor, nem sempre pela cor, mas pelo fato de você ser estrangeiro. Tem todas essas situações que muitas vezes você precisa evoluir como ser humano para você também poder jogar bem. Né? Porque isso pode te incomodar. Então tem cabeças, tem pessoas jogadores que querem e sentem a falta. Opa, peraí, eu preciso desse calor humano, eu preciso estar disputando títulos, eu preciso jogar sempre. Independente do clube, eu preciso jogar sempre. Aí é o cara que não consegue dar certo no Olympique de Marseille, ou na Fiorentina, ou na Roma, ou no Bayern de Munique, e fala assim: ô Atalanta, bate a porta aí, tô chegando.
Aí tem um cara que aceita esses desafios. Tem um detalhe aí, Mas né? tudo faz parte em relação do jogo. ao que o Zé falou também, William. Inegavelmente, se o Gerson estivesse jogando no Olympique de Marseille agora, fosse um titular do time, talvez ele não voltasse. Não tem como a gente não contar a história da volta dele sem lembrar do momento que ele atravessa do Olympique. Eu acho que você tocou num ponto importante. muito. Claro. Se o cara fosse titular... Será que ele eu voltaria acho difícil. a essa altura? E, por favor, entendam, não é demérito do Não, Flamengo. não Se o é cara isso, tá a na carreira Europa, dele. de Palmeiras, Flamengo, Atlético, qualquer um que fosse. Mas Se o acontece. cara fosse titular... Concordo com você, Prates. Se ele fosse titular no Olympique, tranquilo, sim, aquele titular Sim, vai tivesse mexer jogando, e tal, sim, jogando e tal, indo bem, não sei se ele voltaria. Futebol não é uma coisa... Essa é uma questão. Assim, primeiro, sorte do Flamengo. Claro. Sim. Eu acho que Claro, a tendência, até o momento, até hoje, dia 6 de janeiro, para mim, é a contratação que tende a render mais dentro de campo de todos os clubes do futebol brasileiro até o momento, das que foram feitas até agora. Eu acho que ele vai arrebentar. Eu acho que a principal contratação, a maior, obviamente, é a do Suárez, pelo nome do jogador, pela história do jogador. Na prática, quando a gente olhar o campo, eu acho que o Gerson será a principal contratação da temporada do futebol brasileiro, das que foram feitas, repito, até hoje. Segundo ponto, ele morou em 2 cidades em que não dá para ter problema de adaptação. Quando a gente pensa em como é o Rio de Janeiro, obviamente o Rio de Janeiro é uma cidade que tem suas características, uma cidade onde tem muita festa, muita coisa na rua, e tem a praia que é essencial e tudo mais, e a praia é linda e tem uma cultura muito forte. Mas Roma e Marseille são cidades extremamente festivas também, de gente que recebe com muito calor humano, uma cidade de uma festa enorme. Conhece A tudo. melhor paella que eu comi na minha vida foi em Marselha, não foi nesse pronto. É brincadeira. E a torcida do... Não lugar pra tudo isso. E a torcida do Marseille, se você fosse pegar uma torcida, é que não tem igual, mas se fosse pegar uma torcida e falar sobre fanatismo na França, para comparar com a do Flamengo, a do Marseille. Com a do PSG. Do PSG é uma torcida muito A fanática. da Roma também é bem quente. Também a da Roma também é bem quente. É que eu nunca vi o jogo da Roma, assim. Marseille, assim, o lugar que tem mais cultura de futebol, a cidade francesa, é Marseille, porque Paris é muito diverso. A torcida do Paris é muito fanática também. Canta o jogo inteiro, é uma torcida que apoia demais. Porém, Marseille tem cultura de futebol há muito tempo. Vai lembrar que é o único time francês que tem um título de Liga dos Campeões. Sim. 93. É o que a gente fala, o Olympique de Marseille, ele é maior... Historicamente ele é maior que o PSG. Historicamente ele é maior que o PSG. Historicamente ele é maior que o PSG. O PSG hoje tem mais dinheiro, tem mais investimento, tudo. Mas o Olympique de Marseille, você fala quem é o maior da França? Ele é o maior clube da França historicamente. O maior clube da França. Se for traçar, acabou o futebol hoje. Abel Braga assina essa frase. Encerramos o futebol hoje, vamos contar a história do futebol francês. Qual é a maior equipe? É o Marseille. É o Marseille. Quem sabe o Paris Saint-Germain um dia ultrapasse conseguindo coisas dentro de campo. E uma coisa muito curiosa é que se você olhar o Marseille jogar, se você botar o Marseille para jogar com o Flamengo, não dá para dizer que o Marseille é favorito. Não. O jogo é... Não. O jogo até acho que até um pouco favorável ao Flamengo, tá? Com todas as questões do campo, etc. Porém... Ô, Birner, se o Flamengo jogasse o Campeonato Francês, ele era vice. Talvez só ficasse atrás do Paris Saint-Germain. Grandes chances. E não sei também, o Paris Saint-Germain nas tropicadas dele aí, às vezes, dando umas titubeadas que já deu. É que o tipo de jogo é muito diferente. Na verdade, o Campeonato Francês hoje, com exceção do PSG, os jogadores fazem um estágio para poderem atuar na Premier League. Porque é um jogo muito forte, de contato físico, muito forte, muito brusco, a arbitragem deixa o jogo correr. É um jogo bastante físico, um jogo muito tático. E com velocidade. Então, os próprios clubes da Premier League olham para a França como se fosse ali, estamos, entre aspas, fazendo um trainee para ver quem eu posso buscar para a Premier League, que é o principal campeonato do mundo. Então, o tipo de jogo, mesmo o Gerson sendo um cara forte e tal, não é exatamente o melhor tipo de jogo para o Gerson, que é um jogo mais propositivo dele, que tem uma bola de deslocamentos, mudando de posições, aparecendo como volante, como meia, entrando na área. Então, o tipo de jogo não favorece muito o Gerson. Por exemplo, o Gerson, acho eu, vou dar um exemplo, numa liga tecnicamente bem melhor que a francesa, a espanhola, La Liga, eu acho que ele conseguiria ter mais destaque. Pelo tipo de jogo. Não acho que chegaria no Real Madrid, no Barcelona. Mas ele conseguiu ter algum destaque com o Sampaoli. Oi? Mas ele conseguiu ter algum destaque que eu conhecia, com o Sampaoli. Teve eu acho que também tem um peso. Então, você não precisa nem trocar de liga. Ele chegou aí bem na mas Liga aí que tá. Francesa. Isso é uma coisa que chama atenção. A passagem do Gerson pela Europa até agora, o momento de destaque dele foi com alguém que o conhecia. Que o conhecia assim, enfrentou em outro país. Opa, como que ele é? Muito técnico, passa muito bem,
O jogador, quando tem a bola, determina o ritmo do jogo. Não é de que o São Paulo gosta. Não é de toda hora tem que correr atrás para pressionar, para roubar a bola. Gosta de um time que tem a bola, porque aí ele realmente consegue cadenciar e levar o jogo muito da maneira dele. Essa tela aí para te ajudar. Na Roma, 42 jogos, na Fiorentina, 40, no Olympique, 61. A melhor passagem dele foi pelo Olympique de Marseille. Exatamente, como titular. E bom pontual, o Flamengo pagou menos para a volta dele do que o Olympique pagou para tirá-lo do Flamengo. Que também tem que entrar nessa história, William. Em relação ao momento que ele sai da França agora, é o momento que ele estava sem jogar. Tudo bem que o Marcelo não pagou tudo ao Flamengo, vai ser diluído aí esse valor que faltava pagar. Agora, para tirá-lo do Flamengo, 25 milhões de euros. Para voltar ao Flamengo, 16 milhões de euros. Há 9 milhões de euros de diferença do que o Olympique de Marseille pagou para tirá-lo do Brasil. Falando que o Flamengo fez um baita negócio. Fez um baita negócio. Sim. O Flamengo vendeu por 25, recomprou por 16. É que não, ainda tinha uma parte da que a gente está tentando, eu acho que me parece, para definir assim. Como a gente definiria o Gerson na passagem dele pelo futebol francês? O Gerson foi o seguinte, não foi decepcionante. Mas sai desvalorizado. Não foi um fracasso, também acho que não foi. Sai desvalorizado. Uma passagem razoável. Um bom termômetro é a seleção brasileira. O Gerson, quando o Tite tinha dificuldade para convocar muitos jogadores do Flamengo, ele só convocava 2. Por isso que ele não levou o Gerson muitas vezes. Ele tinha outros jogadores na defesa, no ataque para levar. O Gerson do Flamengo estava totalmente mais do que no radar do Tite. Sim. Ele estava muito cotado para jogar a Copa do Mundo. 2019, então, era quase que uma unanimidade no país, pela bola que ele estava jogando. Ele foi um dos grandes jogadores do Brasil em 2019. O Gerson está nessa meiuca aí. A ida dele para a Europa acabou com a chance dele na seleção brasileira. Ele acabou indo para a Copa do Mundo. Então o Tite, comissão técnica, não que tudo que o Tite faz é certo, é correto. Mas por que a ida dele para a Europa acabou? Porque acabou porque ele não evoluiu. Se ele tivesse tido um salto, uma grande performance, podia ser mesmo no próprio Olympique e tal, ou de repente para outra liga. Ele já vaga para o Bruno Guimarães e para o Fred, para ser bem direto. São jogadores que foram para a Europa, Bruno Guimarães, por exemplo, curioso, e que aconteceram muito positivamente. Mas aí também nessa temporada para ir para a Copa, o Fred não estava bem no clube dele. Então, essa é uma boa discussão. Eu não tô falando que eu não tô assinando aqui. Aliás, o Coutinho, a gente critica tanto o Tite quanto eu. O Coutinho também já tinha entrado num período de baixa no Aston Villa, aí se machucou, por isso não foi. Senão talvez tivesse ido também. Então, mas assim, aqui o barulho que tinha do Gerson no Flamengo, mídia, torcida em geral, opinião pública, o Gerson iria pra Copa. O Gerson seria muito potencialmente mais um jogador na Copa que atua no futebol brasileiro. A passagem dele eu acho que sim. Ele mantendo o nível que ele tinha naquele Flamengo, sendo o destaque do time. Mas será? Eu acho que sim. Da forma como o Tite olhava para o futebol brasileiro, ele não olhava para o Dudu, o que o Dudu fazia no Palmeiras. Mas eu acho que a chance era. Por exemplo, o Pedro, o Tite elogiou. Sim. E chamou, depois ele se machucou e acabou indo pra Copa, na reta final. Muita gente fala, o Pedro tá fora da Copa, chegou no final, ele foi. Sim. Já pegou um centroavante que atua aqui, em um curto espaço de tempo que ele foi titular e correspondeu, foi pra Copa. O que eu acho do Gerson? A passagem dele foi mediana, né? Você pode pegar no dicionário aí o que é mediano. Sim. Eu poderia citar grandes jogadores. O Sócrates foi um fracasso na Europa. O Renato Gaúcho foi um fracasso na Europa. O Didi... Quem olha os vídeos da Copa de 58, o melhor jogador da Copa de 58 não foi nem o Pelé, nem o Garrincha, foi o Didi. Uma coisa monstruosa. E o Didi não deu certo no Real Madrid. Você pode falar um monte de coisa. Porque o Stefano não fez igrejinha, panelinha. Você pode falar do Gerson Guendouzi, o cara que vira e mexe no campo, você via eles tretando ali e tal. Talvez não foi a melhor das recepções, especialmente depois do São Paulo. E o São Paulo também é meio maluco, né? Ele levou o Ganso lá, que era o Ganso. No Sevilha não rolou nada. O Ganso de volante, o próprio São Paulo já meio que azedou a passagem do Ganso, outro que fracassou na Europa. Sim. E aqui no Brasil, no Fluminense, vai muito bem. São duas realidades diferentes. O Gabigol não foi bem na Europa. Eu acho que pesa muito a vontade do jogador. Você pega um Kaká que sai daqui com muita gente desconfiando, o cara vai lá com o Ancelotti e vira o melhor jogador do mundo, Milan. Né? Nossa, esse cara deu certo. O Gerson, você acha que esse cara vai chegar lá, vai estourar. Às vezes ele não tá afim. Você vê na coletiva dele, ele queria ganhar campeonatos. Ele fala, claro. Ele queria ser titular. Talvez ele foi irônico, tá? Então, ele fala saudade do sol, saudade do churrasco, saudade de coisas que ele não pôde falar na coletiva que a gente imagina, que são sensacionais, especialmente no Rio de Janeiro. Eu morro de saudade lá também. Então, Ele é 021. Aquilo que o Gerson sente saudade, você também... Também, demais. Por lá. É mesmo? Rio de Janeiro. Manda um coraçãozinho aí pro Rio de Janeiro. Ó, peraí. Que beleza, hein? Esse programa você encontrava o Gerson nesses locais? Não encontrava muito, até porque ele tem outro patamar, né? Como diz o Bruno Henrique, ele tá no outro patamar. Então, assim, eu acho que ele não foi para a Europa com a vontade que o Scarpa tá indo agora, a vontade que o Kaká foi. Ele foi para ganhar dinheiro.
Porque assim, ele foi lá, ganhou um bom dinheiro, bom. Porque cada negociação, o Zé sabe, cada negociação que você faz, você ganha um dinheirinho aqui, ganha dinheirinho. Você imagina quando ele saiu do Flamengo, em um ano e meio a ideia dele era voltar? Eu acho que quando saiu. Não dele, agora é outra conversa. Eu acho que no coração dele, ele foi pra Europa, assim, puxa, a primeira chance que der, ou alguma chancezinha, eu vou voltar porque eu sou feliz no Rio de Janeiro, no Flamengo. Adriano Imperador fez uma carreira de sucesso na Europa, ficou muito tempo, Imperador e tal. Mas chegou um momento assim, cara, eu abro mão de tudo, eu quero estar no O Romário é um grande exemplo. O Romário voltou, foi o melhor do mundo. Mas não precisava. O Adriano Imperador foi sucesso na Europa, o Romário, enquanto esteve lá, foi sucesso na Europa, mas tem pessoas que, por questão pessoal, é a vontade do cara. Eu quero jogar no time que eu gosto. O que eu não entendi é o seguinte. Eu quero morar na cidade que eu gosto. Tudo bem. Entendeu? Que ele tá acostumado, vai voltar a um lugar que ele conhece, que jogou muito, foi campeão. O que eu tô querendo entender é o seguinte, não sei se fazia parte do plano de carreira dele quando saiu há um ano e meio, voltar agora. Eu acho que fazia parte do desejo de vida, a questão pessoal dele, um dia voltar pro Rio de Janeiro. Tudo bem. Se decidir um dia voltar, ele não saberia se ia ser depois de 1 ano, 2 anos, 3, 4, mas ele tinha na cabeça isso. Vou voltar. Mas só uma coisinha, só um segundo aqui, eu vou deixar você falar só uma coisinha aqui que a gente falou. Desejo de vida, vou bater lá ou voltar, mas de novo, se ele fosse titular, estivesse metendo gol, ou se chegasse uma proposta, olha, você está bem no Olympique, então vem uma proposta do, sei lá, Atlético de Madrid. Tá, não vamos nem colocar Barcelona, é o Atlético de Madrid. Aceita. Acho que é para o Bayern de Munique, sei lá, talvez. Será que ele voltaria? Ou ele iria para esse clube? O Gerson é muito identificado com a torcida do Flamengo. Eu sempre falei aqui, tudo bem. Além da questão tática, ele é um coringa, né? O Bino explicou bem. Ele é muito identificado, Vapo, cadê a foto aqui, ó? Ó lá, Vapo. A torcida do Flamengo ama ele é como se fosse um torcedor em campo. Não, mas isso não... entendeu? Mas isso não impede o lado, por exemplo, ele foi para 1 ano e meio lá, se ele tivesse jogado bem esses 2 anos, tivesse feito um ótimo campeonato, como fez o Bruno Guimarães, como fez outros jogadores, como fizeram outros jogadores, de subir de patamar. Eu acho que a tendência e a carreira de um jogador, você projeta a evolução. Não estou dizendo que ele está regredindo ou voltando ao Flamengo, não é isso? Eu estou falando dentro do seu comentário. Eu vou para lá e depois de 1 ano e meio eu volto. Isso não faz sentido. Eu acho. A felicidade